Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as velas e os cabos de vela, tá? Na aula de ontem, vocês aprenderam um pouquinho aí sobre as principais características e a função, tanto das velas quanto dos cabos de vela. E aí a aula de hoje a gente vai inspecionar, tanto uma vela quanto um cabo de vela. E além de fazer essa inspeção, a gente também vai observar o funcionamento de uma vela num simulador que a gente tem aqui de injeção eletrônica, beleza? Eu separei para a gente aqui, a gente vai fazer a remoção das velas nesse automóvel, que é a Spin, mas eu separei aqui também para a gente aqui, ó, 3 modelos, de vela, e de acordo com o que a gente viu na aula de ontem, a gente já pode começar a comentar um pouco sobre cada um deles, tá? E aí vou chegar um pouquinho aqui para frente para vocês observarem. Bom, a primeira vela que a gente vai comentar é essa daqui, aqui tá aí na esquerda do vídeo de vocês. Essa é uma vela aqui da Renault, tá? Observem que essa vela ela tem um aspecto de nova, Percebam que a região do castelo ou a região aqui da porca é uma região onde ela não possui oxidação, aqui, aonde a gente tem aqui, ó, o encaixe, que seria, do castelo com a nossa cerâmica, a gente também não percebe nenhum tipo de sinal de amarelamento, de oxidação, regiões mais escuras, o que quer dizer que essa vela ela não está apresentando uma fuga de corrente, nem a gente possui rachaduras aqui na nossa cerâmica. E o principal fator de todos, que não remete aqui um desgaste, é nessa região aqui do nosso eletrodo. Percebam que a região que abraça o eletrodo é uma região que está branquinha, está bem novinha, e o eletrodo ele se encontra com um nível um aspecto, de novo, um aspecto de que ele não está desgastado, ele não está meio que poroso, tá? Então essa aqui seria uma vela ideal, uma vela com bom funcionamento, a gente não poderia avaliar o motor através dessa vela, porque como antecipei a vocês aqui, é uma vela basicamente nova, É uma vela que deve ter rodado no máximo 5.000 km, tá? Então não tem aspecto de flashover, a gente não tem aspecto de corrosão, a gente não tem aspecto de queima de óleo lubrificante, por exemplo, tá? Vou sair dessa primeira, vou colocar ela aqui do lado, a gente vai agora para a nossa segunda vela. Observe que essa segunda vela já é uma vela muito mais gasta, Além da vela estar gasta, é uma vela que aparentemente ela já demonstra para a gente alguns problemas. Primeiro problema, problema mais grave no meu ponto de vista, a gente está tendo uma corrosão excessiva da nossa vela. Percebam que essa corrosão excessiva ela vem até aqui a arruela, ela não está passando para a região aqui, ó, da nossa rosca. Por conta disso, por a gente ter essa oxidação até essa região aqui da nossa arruela, nos leva a crer que esse motor está recebendo água por cima da vela. Então o que acontece? Ou o motor está com um tipo de problema em que quando chove a água escorre para cima dele, problema bastante comum, por exemplo, dos EcoSports, não desse mais atual, mas do modelo anterior. Ou o motorista ou o técnico ou lava muito o veículo, aquela situação de você lavar o motor. E essa lavagem de motor, quando ela não é bem feita, ela deixa resíduos de água em cima ali do sistema de ignição e pode contribuir para o aparecimento, então, ó, dessas ferrugens. Isso faz com que a vida útil da vela seja bastante reduzida. Por quê? Porque a troca de temperatura, por mais que a maior parte da troca de temperatura seja efetuada pela cerâmica, mas ainda assim todo o corpo da vela ajuda, nessa troca de temperatura. Então essa troca de temperatura ela é deficiente. Um outro ponto importante a ser observado é que a gente já tem, tá meio misturado, mas a gente já tem um aspecto de flashover aqui nessa região da cerâmica. Esse flashover, como antecipei a vocês, que é a fuga de corrente da vela, ele pode se dar quando a gente tem uma rachadura na cerâmica ou quando a própria saúde da vela já não é a mais ideal. Por conta de ter excesso de água ao redor da vela, é uma região propensa a fazer com que, em vez de energia descer de cima e chegar até a parte de baixo, no eletrodo, ela comece a sair aqui, ó, pela cerâmica. Então, um dos problemas que possivelmente levaram a vela apresentar essa coloração na cerâmica dela, nessa região aqui de baixo, principalmente aqui um pouco mais amarelado,
né, eu acredito que tenha sido a própria água, tá? Virando aqui a vela um pouco para cá, a gente já percebe um aspecto de foligem na vela, né? Essa foligem, nesse caso, não é uma foligem ideal, né? Percebam que a gente está com excesso de foligem, né? A gente não chega a ter um aspecto de molhado, que remeteria para a gente a presença de óleo lubrificante. Mas a gente tem um excesso de foligem. Visualmente falando, é como se a gente percebesse que tem vários grãos de carvão, né? Imagine você fazendo um churrasco. Isso quer dizer que esse automóvel está trabalhando o tempo inteiro com uma mistura rica, né? Então, ou a gente está tendo a presença de uma mistura rica e por isso a vela não está conseguindo fazer toda a sua queima, ou a aplicação da vela ela foi incorreta, né? Lembrem da aula de ontem quando a gente comentou sobre velas frias e velas quentes, né? A vela ela precisa trabalhar na temperatura ideal de trabalho, que é entre 450 graus e 700 a 850 graus, né? Quando a gente tem essa faixa de temperatura sendo atendida, a vela entra numa situação chamada de autolimpeza, em que a própria tensão e a própria temperatura submetidas aqui proporcionam a total queima de resíduos que tem ao redor da vela. Nesse caso, então, a gente está percebendo que isso não vem ocorrendo, né? Então aqui já seria uma vela problemática. Então você, possivelmente trabalhando aí na parte de qualidade do setor de engenharia, pegando vários modelos de automóvel com essa característica, né, já poderia perceber que possivelmente a presença de água, né, muitas vezes quando chove é o que vem ocasionando aí esse problema, tá? Por último, a gente tem essa vela daqui, pessoal. Essa vela daqui é uma vela que ela já apresenta um desgaste, tá? Vejam que o eletrodo ele está bem pequenininho, né? Então a presença do eletrodo ali está bem pequenininho. Vou colocar ela de lado para vocês verem, ó. A folga que a gente tem entre o eletrodo e a ponta da vela já está um pouquinho maior em relação, por exemplo, a de cá, ó, né? Comparem uma com a outra, né? Apesar que a gente está falando de velas diferentes. Isso nos leva a que essa daqui foi uma vela que chegou no seu fim de vida, né? Só que ela chega no seu final de vida com um aspecto bom. Vejam que a cerâmica dela está inteira, não está rachada. A cerâmica não tem aspecto de flashover. A vela não tem aspecto de oxidação. O único ponto de destaque da vela, né, é que a região do eletrodo ela não apresenta o mesmo aspecto de foligem dessa que eu mostrei agora há pouco para vocês. É um aspecto... Eu não tenho uma palavra correta a se dizer, parece uma foligem, mas você percebe que não é. Ainda há resquícios aqui, né, de uma parte esbranquiçada ou meio acinzentada. Isso quer dizer que a vela chega na sua vida útil de forma satisfatória. E o eletrodo, estando bem pequeno, né, ele não consegue proporcionar a melhor emissão da centelha, né? E por isso, então, é que essa vela aí ela já precisa ser substituída. Beleza? O que nós iremos fazer agora, eu vou dar um pausezinho, vou mostrar a vocês ali, né, do carro, filmando ali do carro, o que avaliar num cabo de vela e a gente vai fazer uma remoção de uma vela para observar se a vela avaliada ela tá boa. Bom, então aqui, pessoal, nesse motor aqui da nossa spin, vamos fazer a nossa remoção, né? A aula de bobina vai ficar para a aula da semana que vem e a gente tem a presença aqui do nosso cabo de vela. Pontos a serem importantes na remoção do cabo de vela. Jamais puxar o cabo de vela dessa forma. Quando a gente puxa o cabo de vela assim, ó, o que é que vai acontecer? Ó? Na hora que eu puxo o cabo de vela, ó, eu vou fazer com que crie uma folga e o cabo de vela possa soltar do cachimbo. Então jamais puxar o cabo de vela. Sempre, né, remover os cabos de vela pelos pregadores. Ou seja, puxar através do cachimbo, ó, como foi fácil, e puxar aqui, ó. Observem como ele saiu com facilidade. Pontos a serem também levados em consideração. Jamais dobrar um cabo de vela, apertar aqui, ó, porque senão o fio condutor que passa aqui dentro, ele não é um fio bastante flexível, mas também não é um fio tão rígido, né, quanto um arame, por exemplo. Mas se a gente chegar aqui e apertar, a gente pode quebrar o fio, né? Como o motor vibra, o que é que acontece na vibração? Ora o carro falha, ora não falha, né? E isso, né, para poder você chegar numa diagnóstico é um pouco mais demorado. Outras coisas a serem observadas, a presença de oxidação.
Externamente, não existe nenhum ponto de oxidação, nem no corpo do cabo de vela, nem na mola, tá? A gente observa aqui dentro, tá? Aqui dentro, ó, lá no contato, também não existe, né, não aparenta ter a presença de oxidação, nem aqui dentro e muito menos aqui também no contato do nosso cachimbo, né, que vai lá em direção à bobina. Então, no aspecto, esse cabo de vela, ele está aprovado. Não temos cortes e também não temos marcas aqui referentes a qualquer tipo de mau uso, beleza? Esse outro cabo de vela já é um pouco mais diferente. Observe como aqui já está um pouco mais corroído, né? Então essa corrosão que se dá nesse outro cabo de vela já justificaria, né, uma possível substituição, tá? O que nós iremos fazer agora? A gente vai remover essa vela que está localizada aqui. Então aqui, pessoal, pegamos a chave removedora de vela, beleza? Coloquei lá, vou folgar aqui, ó, folgado. Vou tirar aqui a chave para facilitar a minha vida e ficar só agora com o adaptador. Então vou removendo aqui. Bom, pronto. A vela já está ali, tá? Deixa eu pegar aqui a vela. O motor estava um pouquinho quente, então deixa eu ver se já está... Pronto, tá dando para pegar ainda. Bom, aí fazendo uma análise ao vivo, né? Observem já o início de uma oxidação, né? Então a gente já está percebendo a presença de uma oxidação aqui, ó, na parte metálica da vela. Analisando esse veículo, o que é que eu consigo já observar dele? Vejam que aqui, ó, no motor, nessa posição a gente já percebe pontos de vazamento do líquido de arrefecimento, por isso que está um pouco rosa. E aqui em cima, ó, nessa parte superior aqui, da nossa proteção do coletor de escapamento, a gente também já começa a perceber um aspecto de corrosão. O que é que no diagnóstico aqui a gente pode comentar, né? A gente tem aspecto de corrosão desse lado e aspecto de corrosão do lado de cá. Por conta aqui, ó, da churrasqueira do veículo já está desmontada, né? Toda a água que escorre do para-brisa, ela cai para cima do motor e, consequentemente, ela cai aqui nesse habitáculo, né? Onde está posicionadas as velas. E é por isso, então, que todas as velas e os cabos de vela desse automóvel estão começando a ficar corroídos, né? Oxidados. Retirando esse aspecto, analisando apenas agora aqui ó, o eletrodo, a gente percebe que o eletrodo está ainda satisfatório. A folga ela deve ser de 0,8, né? Em média de 0,8 milímetros. E no olhômetro, né? Claro que o olhômetro não é nada confiável, mas eu já estou ali com um medidor de folga para mostrar a vocês. Mas no olhômetro, essa vela ela está dentro do padrão, beleza? Vou pegar ali um calibre de lâmina só para a gente passar aqui a lâmina de 0,8 para ver se está apto. Então aqui, pessoal, os dois calibres de lâminas na minha mão, eu tenho aqui um calibre de 0,80 e o de baixo, esse daqui 0,70, tá? Então 0,80, 0,70. Vou tentar passar aqui, ó, o de 0,80, ó. Percebam que ele nem consegue entrar, né? Vou passar agora o de 0,70, ó. E o de 0,70 ele consegue entrar aqui, né, na folga entre o eletrodo e a ponta aqui da vela, né? Isso me remete a dizer que a vela está, então, né, em condições boas de uso, tá certo? Vou fazer agora o último teste, né? Esse, na verdade, não é um teste que é realizado no universo automotivo, é que a gente tem esse aparelho, a gente vai colocar aqui agora num simulador para a gente observar aqui a centelha da vela, tá? Bom, pessoal, aqui um simuladorzinho de ignição eletrônica, tá? Quando eu aperto aqui, ó, né? Imagine o choque aqui. Observe aí que a gente consegue ter uma bobina que seria aplicada ao automóvel, só que fazendo aqui agora a representação aqui do que seria na nossa vela, tá? Então eu posso colocar a vela aqui, ó, né? Coloco aqui nessa posição para vocês observarem. Vejam que quando eu aperto aqui, ó, observem formando aqui, ó, pelo fundo, ó, a gente consegue perceber, ó, a centelha sendo formada, né? Então a gente pode, né, afirmar aí, ó, que... Deixa eu levantar aqui para virar aqui assim para vocês, que fica melhor. Então a gente pode afirmar, ó, né, que a vela ainda consegue gerar centelha.
Pedro, esse é um teste conclusivo? Não, de forma nenhuma. Eu não tenho como avaliar a qualidade da centelha gerada. Como eu antecipei a vocês, esse é um simulador apenas para fins didáticos, onde a gente pode observar como é que se dá o processo de centelhamento das nossas velas. Beleza, galera? Bom, para a aula de hoje, eu vou pedir a vocês que vocês façam uma pesquisa referente aí às novas velas no universo automotivo, da linha Fiat, as velas de plasma, e aí deixem aqui como atividade, tá? O que é essa vela de plasma e as características dela. Beleza? Bom, valeu pessoal, por hoje é só.